Boa noite! É com muita alegria que estamos aqui para iniciar a nossa tarde fraterna do 27º Seu. Eu me chamo Neisa Carla e faço parte da Associação Filantrópica Cristã Espírita Ismênia Ribeiro. Bom, hoje nós não vamos ter uma música de preparo para a nossa prece, mas vamos ter uma mensagem especial, linda, com o nosso irmão César Saide. Vamos prestar bastante atenção. Meus amigos, minhas amigas do 27º Seu, é uma alegria e um prazer estar com vocês nessa tarde fraterna. E eu quero me dirigir particularmente a você que passou pela desencarnação da sua mãe, a você cuja mãezinha hoje se encontra na vida espiritual. Saiba que ela está amparada, acolhida pelos espíritos amigos e particularmente pela mãe de todos nós, pela mãe da humanidade, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Tenha a certeza de que as suas orações, pensamentos, vibrações chegam até ela, do mesmo modo que os pensamentos, orações e vibrações dela chegam até você, porque o amor não morre com a morte. A morte será sempre uma vírgula, nunca um ponto final. E esse elo dela com você, seu com ela, é para a vida eterna, é para todo sempre. Enxuga as lágrimas, abre um sorriso no rosto, põe brilho nesse olhar, que ela vai ficar feliz de saber que você tem prosseguido com coragem, com bom ânimo e com alegria de viver. A mulher mãe, que só nos filhos acha graça e encanto, é tudo o que há de grande, de belo e de santo, no mundo sobre a terra, pela vida. Missão nenhuma eleva a mulher tanto como a da mãe, que sempre ansiosa e em lida, para a sorte dos filhos tudo em vida. Mãe, quanta santidade em vós palpita, numa explosão de amor pura e inaudita, que vos é graça e esplêndida vitória. Leopoldo Machado. Nós agradecemos a participação do nosso irmão César Saide, que nos abrilhantou com esta mensagem linda. E agora vamos nos preparar para a nossa oração da noite. Obrigada, Senhor, por estar conosco nesta tarde fraterna. Que possamos aprender os seus ensinamentos e praticar no nosso dia a dia. Abençoe a todos, abençoe a toda a humanidade. Obrigada por esta oportunidade e nos conceda uma tarde fraterna abençoada. Muito obrigada, Senhor, por tudo e continue conosco hoje e sempre, que assim seja. Chegou a hora, meus irmãos, de aprender mais o ensinamento de Jesus e vamos convidar o nosso irmão César do CEAVEC e ele vai nos mostrar, ele vai nos falar sobre o tema Jesus e a mulher samaritana. Vamos ouvir com muita atenção para colocar na nossa mente e no nosso coração esse ensinamento lindo que o nosso irmão irá nos mostrar. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nesse momento, agradecendo a oportunidade que Ele nos concede de falarmos da Sua palavra, de falarmos do nosso Evangelho, do Evangelho que nos traz a segurança de um caminho a seguir,
onde iremos, com certeza, no futuro, ter melhores condições no mundo espiritual e chegando lá, chegaremos bem melhor do que estamos. Meu nome é Antônio César, do Centro Espírita Amor, Verdade e Caridade, de Itaguaí, nosso querido CEAVEC, agradecendo ao 27º seu pelo convite, pela oportunidade do estudo que iremos fazer da nossa tarde fraterna. Ainda não de uma maneira presencial, pois o momento ainda exige cuidados e temos que ter essas precauções. Vamos falar então no dia de hoje, a pedido do organizador da tarde fraterna, sobre João capítulo 4, sobre a mulher samaritana. É um texto riquíssimo, onde nos fala de toda uma simbologia, de algumas coisas que temos que situar em que situação Jesus colocou cada palavra, cada coisa que está no texto, porque se fala muita coisa sobre textos bíblicos, e aí é que tem o risco. Por que o risco? A Bíblia, ela só pode ser lida, estudada, refletida, quando você coloca ela de 3 maneiras: figurativa, literária e simbólica. Esse texto que vamos falar agora, ele fala exatamente das 3 formas. E a gente vai observar que, se não tomarmos cuidado com os textos, a gente vai ter uma interpretação falsa, que talvez até seja de uma colocação da nossa vida, de uma colocação do nosso cotidiano, mas que não é da colocação ao qual Jesus fez para a época. Porque Jesus falou para um povo, para uma cultura, para uma época determinada. E a gente vai observar no texto que trazer o texto para a nossa época fica difícil, porque algumas palavras não são compreendidas na mesma cultura que a do povo hebreu daquela época. Então temos que ter esse máximo cuidado. Então, que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, que Jesus e nossos mentores possam nos guiar nesse estudo. A mulher samaritana. Então, João capítulo 4 diz que Jesus deixa a Judéia para ir para a Galiléia. A Judéia ficava no sul. Fica no sul. Fica no sul. E a Galiléia fica no norte. No sul, quando na distribuição das 12 tribos, o sul ficou com 2 tribos. Ficou com a tribo de Benjamim e com a tribo de Judá. E as outras tribos ficaram com a Galiléia, que é o norte. Então é como se a gente saísse do Rio Grande do Sul e fosse para o Nordeste. No meio dessa travessia ficava uma cidade chamada Samaria, aonde quem morava lá seriam os samaritanos, óbvio. Por isso que Jesus coloca a mulher samaritana, para a gente já entender e situar exatamente sobre o texto. Então, entre a Judéia e a Galiléia ficava Samaria. Tá? No versículo 4, Jesus coloca: era necessário passar em Samaria. Se Jesus coloca que era necessário passar em Samaria, era porque eles não passavam, e a gente vai ver isso mais tarde no texto. Os judeus não passavam por Samaria. A gente vai explicar ainda. Não passavam por Samaria. E Jesus coloca que era necessário passar. Se era necessário passar, havia um objetivo para ele passar, havia uma programação, e a gente vai ver por que é que era necessário Jesus passar por Samaria. No versículo 5,
Jesus chegou numa cidade chamada Sicar, às 12 horas. Então a gente observa que uma terra árida, muito sol, muito quente, chegar às 12 horas na cidade, ela chegar com muita sede, cansado, suado. E Jesus chega nessa cidade exatamente ao meio-dia. No versículo 6, coloca que Jesus, cansado, ele se senta junto ao poço. Quando diz que Jesus se chega e senta num poço, obviamente você chega às 12 horas depois de uma viagem longa, porque se chegou meio-dia, deve ter saído cedo de casa, é bem provável. E ele estava com sede e ele se senta num poço. O interessado é que ele chega cansado, senta e aguarda. Provavelmente ele não tinha vasilhame para tirar a água, porque ele se senta e fica sentado no poço. No versículo 7, aparece uma mulher samaritana e Jesus pede água. Bom, se ele sentou perto de um poço, ele aguardou alguém. Esse alguém é a mulher. E a mulher, quando vê ele sentado, a mulher fica sem saber, né, o que fazer, mas a mulher se surpreende. Entende? O que é que ela se surpreende? Aparece uma mulher samaritana e Jesus pede água. A mulher fica surpresa. Por que a mulher se surpreende? No versículo 7, no versículo 9 diz: a mulher se surpreende com o pedido, pois os judeus não se davam com os samaritanos. Então vai existir a primeira surpresa. A primeira é Jesus falar com uma mulher samaritana. Não era costume dos judeus falar com os samaritanos, e muito menos com uma mulher samaritana. E ainda por cima, pede água a uma mulher. E ela se surpreende. Ela fica surpresa com o pedido de Jesus, pois os judeus não se davam com os samaritanos. Nós vamos fazer um parênteses aqui, nesse versículo 9, para a gente explicar por que é que os judeus não se davam com os samaritanos. Porque senão a gente não consegue entender por que eles não se davam com os samaritanos. Qual era o motivo? Então a gente já para o texto aqui para explicar e fazer essa explicação. Essa explicação está no Antigo Testamento. Observem que está no Antigo Testamento, a 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Isso foi escrito por volta de 700 anos antes da chegada de Jesus. Coloque esse versículo. Depois, o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Servaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Quando ele coloca que estava em Samaria, a gente acredita de primeiro ponto. Por que é que os judeus não gostavam dos samaritanos? Primeiro ponto que a gente pode observar, foi uma cidade tomada do povo hebreu. Então a gente não pode dizer que o povo não gostava, porque eles tomaram uma cidade dos hebreus e foram habitados por cinco povos que tinham deuses diferentes. Isso está mais na frente lá na Bíblia. Eles habitavam e cultuavam Deus de Baal de 5 formas diferentes. Então é só memorizar essas 5 formas diferentes. Naturalmente os judeus odiavam eles,
não somente por ter perdido a cidade, e sim por ter também tido esse Deus dos judeus não ter sido cultuado mais. Lembrando que em todo o Antigo Testamento a gente observa que sempre houve uma disputa, uma maneira de dizer que o Deus do povo hebreu, que é o escolhido de Deus, era maior do que os deuses que se cultuavam na época. A gente observa que Moisés, quando tem todo aquele diálogo com o faraó, ela sempre colocando Deus na frente, dizendo que Deus estava pedindo para libertar o povo hebreu. Faraó ainda pergunta para Moisés, qual o nome do seu Deus? E Moisés só responde para ele, porque Moisés pergunta a Deus, né? O faraó mandou perguntar qual é o seu nome. E Deus fala para Moisés, diz para ele que eu sou. Não revela o nome, mas revela o poder que ele tinha, e tem aquelas pragas do Egito, mostrando que a grandeza do povo, a grandeza do Deus do povo hebreu era maior do que a dos egípcios. E isso vem acontecendo com o profeta Daniel, com Isaías, com Eliseu. Todos os profetas tinham essa disputa, né, de ver que o Deus de Israel era melhor ou mais potente, né, em poder do que o Deus que eles cultuavam. E aí eles têm essa raiva, esse ódio dos samaritanos devido a isso, devido a terem tomado a terra deles e estavam cultuando outros deuses. Então, está explicado no texto por que os samaritanos não se davam com o povo hebreu, ou o povo hebreu não se dava com os samaritanos, por causa das 5 raças, povos que foram morar lá. E o interessante é que ele coloca lá no 2 Reis que eles tomaram Samaria em herança, ou seja, a terra era do povo samaritano. E aconteceu 700 anos, muito tempo, e o povo samaritano ficou habitando essa terra durante muito tempo. Vamos acreditar que nesses 700 anos o povo judeu já se aproximou dos samaritanos, e parte desse povo, bem provável, já moravam, quando Jesus chegou, em Samaria. Então a gente vai crer que tinha 5 deuses diferentes, mas que os judeus também tinham o seu Deus, ainda cultuado de uma maneira complicada, não da forma como Jesus pregou, mas já cultuavam o seu Deus. Então, vamos crer que também já tinha. Então a gente não tinha 5, a gente tinha 6, mas Jesus só fala de 5. E continua o texto. Jesus diz, se ela conhecesse, no 10, né? Jesus diz que se ela conhecesse quem ele era, ela que lhe pediria água viva. A mulher não deve ter entendido direito isso. Ela chega para tirar a água do poço, encontra um homem cansado, com sede, pede água a ela. Ela observa que ele não tem vasilhame para tirar, e ela fala como irá tirar água se você não tem vasilhame, né? E aí Jesus pede água a ela, né? Jesus diz, conhece quem é. Jesus diz, se ela conhecesse quem ele era, ela era que pediria água viva. A mulher não entende isso. Como pede água viva se você acabou de me pedir água? E ela coloca no versículo 11, como poderia tirar água viva se o poço é fundo? Você está com sede, me pede água. Agora você diz que vai me dar uma água viva. O diálogo é meio confuso para ela. Ou então, estão falando, já mudaram o tipo de água, porque água viva é água que jorra. Água de rio, cachoeira, uma fonte, é água que jorra.
água de poço é uma água estagnada, é uma água parada. Se ele diz que vai dar uma água viva, não é a mesma água que está falando. Já é uma água diferente. O interessante é que no 11, quando ela fala que o poço é fundo, 14, aliás, Jesus diz que da água que ele der, ela jamais sentirá sede. Esse será uma fonte para jorrar para a vida eterna. A mulher automaticamente viu que ele estava falando de uma coisa muito maior do que a água viva e a água de sede que ele estava pedindo. Porque é uma água que vai ser para a vida eterna. E o assunto parece já não ser mais materialista, já não ser mais material. Já passa a ser um assunto espiritual, porque quando se fala de vida eterna, a gente já está colocando de coisa além da morte. A gente já não está colocando coisas da terra, nós estamos colocando de uma vida eterna. Por isso que a mulher talvez fique confusa no diálogo. Mas o interessante é que a mulher entende isso. Ela não fica confusa, como aparentemente aparece o texto. Por quê? Porque no versículo 15, a mulher aceita a água. Poxa, então ela entendeu que água que Jesus estava falando. Porque ela não deu água para Jesus, o texto não diz isso. Ela não deu água. E ela agora está aceitando a água que Jesus está dando, que não está tirando de lugar nenhum. Se ele não está tirando água de lugar nenhum, automaticamente é uma coisa espiritual que ele está dando. E ela entende isso. Tanto entende isso que a mulher, no versículo 15, diz: a mulher aceita a água. E Jesus fala uma coisa que fantástica. Ele fala assim, Jesus diz para ela, vai chamar seu marido. Isso está no versículo 16. Vai chamar seu marido. Então Jesus queria compartilhar do conhecimento que ela já entendeu, já sabia o que era, e mandou chamar seu marido. E aí vê a surpresa do texto. Lembra quando eu coloquei lá, que eu falei que o texto tem que ser lido de uma forma simbólica, literária e figurativa? Ela fala, vai chamar seu marido. Observe que a palavra marido para nós é constituído daquele que vai no cartório, assina um papel de casamento e aí fica sendo esposo e marido. Esse é o conceito nosso do mundo ocidental, da nossa cultura, fica sendo. Mas na época de Jesus, marido tinha outra conotação. E aí a gente observa que a gente já não pode ver o texto de uma forma ocidental, de uma forma onde você vai ler na cultura nossa. Por quê? Agora nós vamos fazer um outro parênteses, porque ele coloca aqui. Vai chamar seu marido. Em Oséias, no capítulo 2, versículo 16, diz: e naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Baal. Agora a gente mudou totalmente a figura do que é a palavra marido. Porque quando Oséias diz que naquele dia, qual dia? No dia da vinda do Senhor. E a gente vai ver isso. No dia da vinda do Senhor, não chamará mais meu marido. Marido, então, tem uma conotação totalmente diferente do que a gente conhece. Marido seria o Senhor, seria um Deus, seria aquele que se obedece de uma forma divina. Era chamado marido, o meu Senhor. E aí, isso vai estar também lá no Consolador, de Emmanuel. Eu não esqueci agora qual é a pergunta, mas ou é a pergunta 95 ou é a página 95, está por ali. Onde Emmanuel fala que Jesus é o meu marido, é o novo marido. Jesus não era casado. Como é que é o novo marido? Porque ele coloca a conotação de João Batista, que também chama Jesus de marido, do novo Senhor que se apresenta, do novo Deus. Então, com relação a marido,
A gente agora, quando falar de marido, nós não estamos falando da forma que a gente conhece. Nós estamos falando de marido, levando a época do Senhor, de um Deus. Tanto é que quando Jesus manda chamar o marido, no versículo 17, ela diz: eu não tenho marido. Se Jesus mandou chamar o marido, e ela diz: eu não tenho marido, Jesus errou então. Porque chama seu marido, eu não tenho marido. A resposta que Jesus dá no versículo 18 é simplesmente sensacional, porque Jesus diz que ela já teve 5 maridos e agora não tem nenhum. Como a gente disse antes, se nós levássemos a nossa cultura, ter 5 maridos já seria uma mulher que a gente iria desconfiar da sua condição moral. Mas, não sendo do nosso contexto e marido sendo o Senhor, a gente vai colocar que essa mulher simbolizava os 5 povos de Samaria. Porque, afinal, quantos povos foram colocados em Samaria com deuses diferentes? 5. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: teve 5. Significa o quê? Que os deuses que esses povos cultuavam, que seriam seus maridos, eram cultuados de forma errada. Então disse: você realmente não teve nenhum marido, ou seja, você não cultuou o verdadeiro Deus. No versículo 19, a mulher reconhece Jesus como um profeta. Olha o sentido da coisa. Para onde está indo a conversa de alguém que só estava com sede? A mulher reconhece Jesus como profeta. Por quê? Porque reconhece que dá tipo uma senha que o marido que ela tinha, os deuses que eles tinham, não tinha mais como ser aquele Deus que eu cultuava, que agora era o novo. E como é que ela coloca isso? Ela coloca isso no versículo 25. A mulher diz: a mulher declara saber que um dia viria o Senhor. Se no versículo 25 ela diz que sabia que um dia viria o Senhor, como é que ela sabia disso? Ou estava escrito em algum lugar do Antigo Testamento, e estava do Antigo Testamento, entende? Ou é uma ideia que o povo já tinha, que Jesus um dia viria e passaria em Samaria e restabeleceria um novo reinado, uma nova maneira, um novo Deus de se cultuar, ou o verdadeiro Deus. E quando ela fala, declara saber que um dia viria o Senhor, é porque eles estavam esperando o Senhor. E ela acredita nele, por quê? Porque no versículo 26, Jesus declara: eu sou o Cristo. Eu sou o novo marido. Eu sou o Senhor que vocês aguardavam que passaria por aqui. Eu vim para restabelecer e colocar uma nova maneira de se adorar a Deus, não o Deus de Baal que vocês cultuam. Então a mulher reconhece Jesus como o Cristo. E Jesus fala, ele declara: eu sou o Cristo. Do momento que ela declara que é o Cristo, Jesus fala: vá e chama os seus. E aí ela chama, provavelmente, os 5 representantes daquele povo, ou todo o povo de Samaria, para dizer que Jesus estava ali. Aqueles que eles esperavam tinham acabado de chegar. Então eles vieram, e no versículo 40 coloca: muitos samaritanos vieram, acreditaram no Cristo e pediram para ele ficar mais 2 dias. Então, na realidade, o texto agora mostra que eles aceitam Jesus como novo marido, como novo Senhor, como
aquele que vai pregar o novo Deus, e se não fosse o próprio Deus, pelo conceito deles. E Jesus passa 2 dias com eles. 2 dias foi talvez o tempo suficiente para eles entenderem a nova forma de se cultuar a Deus. E eles provavelmente acreditaram em tudo aquilo que Jesus falou, e Jesus fica 2 dias com eles. A gente vai colocar, e eu ainda coloco que não era só os 5, provavelmente, com certeza, o povo hebreu também estava. Porque, na realidade, o povo hebreu também cultuava o Deus de uma maneira ainda diferente, olho por olho, dente por dente. Lembra que a mulher ia ser apedrejada e tinha uma série de conceitos muito rígidos, onde você tinha que matar os animais para cobrir os seus pecados. E Jesus condena esse tipo de maneira de adorar a Deus, onde entra no templo e aí cria aquela confusão dentro do templo. Por quê? Porque se vendiam mercadorias e se explorava essa cultura e essa fé e se ganhava muito dinheiro. Tanto é que tem uma frase do Antigo Testamento que Jesus usa nesse texto, que ele fala: minha casa será chamada casa de oração e covil de salteadores. Então, ele precisava mudar isso, mudar essa forma de cultuar Deus. O interessante é a água. A água simbolizava a purificação, simboliza a purificação. Quantas e quantas culturas têm essa água como a purificação? O batismo de João Batista era feito na água pela purificação. Os espíritas têm sua água fluidificada. Então, a água tem esse símbolo de purificação. Por isso que Jesus coloca, ele daria água viva, água de mudanças, água em que você vai haver uma renovação, em que nunca mais sentirá sede, não essa sede humana, mas talvez a sede de conhecer as coisas de Deus. Então, a água aqui passa a ter um outro sentido simbólico, por isso que eu falei que o texto muda de água material para água espiritual, como uma simbologia. A gente sempre tem que colocar o texto, ele tem toda essa parte literária, cultural de época e simbólica. A gente não pode perder isso, senão o texto fica desfocado. O interessante é que Kardec, no capítulo número 1, ele coloca de uma forma fantástica. Como tudo que Kardec fez foi muito bem planejado também, como o Cristo, no capítulo número 1, ele coloca: não vim destruir a lei. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. E nesse mesmo capítulo, no Mateus, capítulo 5, versículo 17, Jesus fala: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a lei uma só iota, um só tio, até que tudo seja cumprido. Então, na realidade, quando Kardec colocou isso aqui no Vim Destruir a Lei, é porque Jesus tinha um roteiro para seguir de não destruir aquilo que era de forma divina. E esse texto aqui mostra isso. Ele veio reparar um erro que existia 700 anos atrás e ele corrigiu. Estava no roteiro dele, porque ele coloca: é necessário passar em Samaria. Está logo no começo do texto. Então, é por isso que Kardec colocou: primeiro, não vim destruir a lei. Ele veio dar cumprimento a tudo aquilo que estava fora do contexto das leis naturais de Deus. Leis naturais essas que não são, elas são imutáveis, elas não mudam. O interessante é que Jesus, quando fala sobre o bom samaritano, é bem provável que quando ele coloca essa parábola e quando perguntam para ele: quem é o meu próximo? E Jesus fala sobre o samaritano, que era um homem que estava caído, que tinha sido assaltado, e que passou um sacerdote
passou um levita, não acudiram a esse homem, mas passa um samaritano, coloca ele no cavalo, leva ele a uma pousada, paga todas as despesas para que ele fosse cuidado, sarado, e depois pergunta a esse judeu, a esse hebreu que queria pegar Jesus, e falava: quem foi o maior? Quem foi o mais caridoso? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E aí esse hebreu diz: o samaritano. Então, na realidade, quando ele diz o samaritano, ele quisesse dizer que o povo samaritano já estava convertido. Cronologicamente, a gente não tem essa ideia se Jesus tinha passado antes ou não, mas raciocinando, é bem provável que isso tenha acontecido. E aí o povo samaritano já tinha outra visão, já não era a mesma visão antes da chegada de Jesus. Por quê? Porque ele já fez a caridade, ele já tinha mudado de forma. Jesus coloca a caridade ou o amor, que é a essência do ensino de Deus, de 3 formas. Jesus coloca da primeira vez que ele fala da lei do amor, ele fala: amar a Deus sobre todas as forças, de toda a sua maneira, de todo o máximo que você puder. Amar a Deus de todas, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Bom, eu amar o próximo como a mim mesmo, eu amo o próximo até onde eu posso. Como eu compreendo, na minha maneira, do jeito que eu sou ainda, muito imperfeito, e eu talvez não ame como deveria amar. Mas Jesus fala da segunda lei, que ele coloca da segunda maneira de falar da lei do amor: amai os vossos inimigos. Quando ele fala amai os vossos inimigos, ele bota uma forca no nosso pescoço e aperta. Porque como é que eu vou amar o inimigo se ele é meu inimigo? Eu só posso amar os amigos. E aí ele diz: de que adianta amar aquele que vos amam? Então, amar o inimigo, a doutrina espírita coloca. Tá? Por quê? Reconciliar com o seu inimigo enquanto estás com ele. Por quê? Porque depois da morte é mais difícil essa reconciliação, é mais fácil agora. E converter um inimigo em um amigo é você converter um futuro obsessor num protetor. Então, a doutrina espírita, ela se encaixa muito perfeito nesse ensinamento de Jesus, o porquê temos que amar os nossos inimigos. E a terceira vez que Jesus falou da lei do amor, a terceira vez que ele falou é: amar ao próximo como eu vos amei. Quando Jesus fala amar ao próximo como eu vos amei, fica difícil para nós amar como Jesus amou. Eu estou ainda no mundo de provas e expiações, estou lutando com as minhas más tendências, com as minhas más inclinações, e tenho muita dificuldade de amar certas pessoas. Mas amar como Jesus amou é impossível ainda para mim entender esse amor sublime dele. Ele é espírito puro. Eu estou na caminhada, ainda estou no mundo de provas e expiações. Deus permita que a gente possa entrar no mundo de regeneração, onde o amor já está começando a aflorar mais em nós. Então, a lei do amor é um progresso. Primeiro eu começo a amar o próximo como eu posso, de todas as formas, depois eu amo meus inimigos, aí depois vai para aquele amor sublime, que só os espíritos superiores conseguem, como tantos e tantas pessoas que vieram. Nosso amado Chico, Madre Teresa de Calcutá, irmão Francisco de Assis, tantos e tantos outros que deram o exemplo já do começo desse novo amor desinteressado, de um amor sublime, de um amor onde não há o dinheiro que necessite eu fazer a caridade, e sim a vontade, e amar o irmão de uma maneira incondicional, sem colocar condições de ele também me retribuir isso de alguma forma. Então a gente vai terminando esse vídeo, já esclarecendo então tudo o que está com relação à mulher samaritana, de que Jesus era necessário passar para colocar essa nova maneira
do novo Deus, do marido, e que Jesus possa entrar também nós, como entrou no coração dos samaritanos e entrou em tantos e tantos corações. Que possamos ter isso mais dentro de nós, que possamos seguir Jesus na sua essência maior, estudar mais o Evangelho, praticar mais o Evangelho, estar mais ligado a essa espiritualidade maravilhosa, essa doutrina que nos explica tudo, dessa doutrina, dessa fé raciocinada, que faz com que a gente tenha a certeza que é a fé da vida futura. Que Jesus abençoe a todos nós, que Jesus possa dar paz a esse mundo, sabedoria, e que a gente possa conseguir sair das dificuldades que estamos passando com resignação, com paciência e sempre amando ao próximo. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Queremos agradecer a participação do nosso irmão expositor que nos trouxe essa passagem maravilhosa da vida de Jesus que nos faz refletir. Bom, agora nós vamos convidar a nossa irmã Sônia Formiga, que vai nos trazer uma mensagem linda. Vamos prestar bastante atenção. Que prazer participar dessa tarde fraterna do 27º Seu Santa Cruz. Muito obrigada pelo convite. Hoje eu me dirijo à mãezinha enlutada pela perda dos seus filhos. Maio é um mês difícil para todas elas, porque quando se aproximam essas datas, realmente parece que a dor aumenta. O que eu posso te dizer, mãezinha? Que você abrace o seu sentimento, não se isole, não se esconda, vivencie o seu luto, você tem direito a ele. Não importa o que as pessoas falem ou pensem. Se você tiver vontade de chorar, chore, né? Mas é preciso ressignificar essa dor. Então, como você fará isso? Procure mãezinhas que estejam sofrendo a mesma coisa que você. Mergulhe no trabalho voluntário. Faça alguma coisa em nome do seu filho. Isso vai te dar alegria, vai te dar objetivo na vida. Você vai ser mais feliz. Realmente a dor que você sente é uma dor sem nome. Ela não tem, por exemplo, aquele que perde a esposa é viúvo, o que perde a mulher que perde o marido é viúva, né? O filho que perde o pai é órfão, mas e a mãe que perde um filho? É uma dor sem nome, porque não existem palavras que possam significar essa dor. Porém, eu te digo, né? Você jamais deixará de ser mãe, você será eternamente mãe, ele será eternamente seu filho, porque o amor é eterno e a vida também. Celebre a vida. E se você precisar, procure um profissional de saúde competente, mas procure e peça um colinho de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Ela vai te amparar, ela vai te acolher, porque ela sabe muito bem o tamanho dessa dor. Que eu te desejo hoje, que ela te abençoe, te proteja, te ilumine. Seja feliz, querida. Um beijo. Nós queremos agradecer a nossa irmã Sônia por esta linda mensagem que nos tocou o nosso coração. E agora nós vamos ter uma última participação especial em homenagem às mães, às mulheres. E essa apresentação, ela já foi feita o ano passado. Vamos convidar agora a nossa irmã, a Natasha, para fazer esta apresentação musical da música Ave Maria, que servirá de preparo para a nossa prece. Olá, queridos amigos, luz e paz aos seus corações. Eu, a Natasha Mequena, gostaria de, desde já, agradecer ao 27º Seu pela oportunidade de poder levar aos vossos corações um pouquinho de música que vai muito além de melodia, de ritmo e de harmonia. A música que é a voz de Deus aqui na Terra. A música que é a voz que soa e ressoa em cada coração. Compartilharei então com vocês uma oração em forma de canção.
a Ave Maria. Um abraço bem apertado e imenso a cada um de vocês. E muito obrigada. Grande beijo! Queremos agradecer a nossa irmã, a Natasha, por ter cantado, abrilhantado a nossa tarde fraterna através desta música tão sensibilizante, Ave Maria. E é o preparo da nossa prece final da nossa tarde fraterna de hoje. Só agradecemos, Senhor, por esses momentos maravilhosos, por esta oportunidade de realizar esta tarde fraterna tão especial, em homenagem às mulheres, em homenagem às mães. Te agradecemos, Senhor, por tudo e abençoe a toda a humanidade. Abençoe a todas as mulheres, abençoe a todas as mães. E mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, por ter aprendido os seus ensinamentos nesta noite. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Nós queremos agradecer a participação de todos vocês na tarde fraterna de hoje e contamos com a participação de vocês nas próximas tardes fraternas. Bom, até a próxima tarde fraterna. Um beijo. Tchau.